pela São Contas Abertas, que monitora as despesas públicas. Incluem os gastos com a manutenção dos cerca de 2.000 apartamentos e casas funcionais em Brasília, onde parlamentares e funcionários públicos moram. O auxílio moradia é dinheiro recebido todos os de aluguel. No ano passado, 5 mil. O saldo é de R$ 5.500. Para os deputados, R$ 4.233. Juízes federais, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas recebem R$ 4.377 por mês. O auxílio moradia para o judiciário foi criado em 2014 e já consumiu cerca de 4,5 bilhões de reais. Tem direito ao benefício 17 mil juízes e 13 mil procuradores. Uma sugestão de projeto de lei para o fim do privilégio está parada na Comissão de Direitos Humanos do Senado à espera de um relator. A ideia nasceu de uma proposta popular assinada por mais de 250 mil pessoas. O que tem que fazer é rever essas leis que regulam isso para eles, né? Não há necessidade disso. O salário que eles ganham é suficiente para eles manterem. Eu acho injusto, totalmente injusto. Quem de fato precisa não tem. Segundo esse professor de economia, o auxílio moradia foi criado para incentivar a ida dos funcionários públicos para Brasília. Mas com os altos salários de hoje, não há mais necessidade. Esse tipo de gasto hoje tem sido usado politicamente para agradar uns ou aos outros, né? E isso é que é ruim. Ou ser exagerado, né? Ser uma coisa muito exagerada, né? Porque o valor é muito alto. Justifica, Ayrton Soares, esse auxílio moradia num país com tantas diferenças, né? Olha, eu não posso negar ao telespectador a informação que, quando deputado, eu recebi auxílio moradia. Isso, depois que a capital foi transferida para Brasília... Ninguém queria ir para lá. A verdade é que houve uma série de incentivos para não só os parlamentares aprovarem projetos, essa coisa toda da mudança de capital, como também dos funcionários públicos que estavam em serviço no Rio de Janeiro se mudassem para Brasília. O Banco Central tem um clube lá em Brasília que tem uma piscina com onda. Piscina. É, isso mesmo. Exigência. Você imagina que ponto nós chegamos? Para que mudasse, para que lá uma espécie de praia de Ipanema à sua disposição, né? Então fizeram um clube maravilhoso, essa coisa toda. Bom, tudo isso está dentro dessa história da formação de Brasília. Agora, a ampliação desse auxílio moradia, ela se estendeu para todas as categorias, né? O judiciário tem, o legislativo tem, o executivo tem. E o problema é o seguinte, o historiador que falou ainda há pouco, era historiador, se eu não me engano, ele disse, olha, quando os salários não eram esses, talvez até se justificasse. Mas com esses salários, não se justifica mais. É perfeitamente possível hoje que um deputado que possa sair de São Paulo para ficar uma semana em Brasília, que ele possa se hospedar num hotel razoável e possa pagar essa mensalidade para o hotel, esse aluguel para o hotel. Porque o salário comporta isso. E não só o salário, como as verbas que eles têm disponíveis para gastos. Então, que tirem dessas verbas. Se ele tem o dinheiro do povo para pagar a gasolina do carro quando se desloca para uma atividade política importante, né, que é justificativa, eu tenho uma reunião política com minha base em tal lugar, preciso ver como é que está um município tal, que eu sou representante, então eu preciso ter essas despesas todas pagas. E tem a verba para isso. Então, que essa verba, nessa verba, seja deduzida dessa verba, já que não se pode mudar tudo, pelo menos esse auxílio moradia. Agora, estender isso para os outros setores, por exemplo, o juiz tinha no cinema um assento para ele. O promotor também. Porque não era fácil ter um juiz que quisesse se mudar para aquela comarca mais distante e com mais sem escolas superiores, essa coisa toda. Então, se criava facilidade para que se acomodassem as autoridades públicas que exerceriam função naquela comarca ou naquele município, se fosse funcionário nível federal ou estadual. De qualquer forma, que eu acho que essa verba hoje, para os deputados, é perfeitamente dispensável. Eles podem cobrir essas despesas, incluindo, entre as despesas que eles gastam com gasolina, e apresentam pura e simplesmente escândalos de notas falsas entregues, né? Notas de restaurantes, em parte da sua atividade, das necessidades. Então, acho
hoje de O Pascoal Neto é a única república que tem família real. A Nancy Correia, o Estado brasileiro, saco sem fundo, quanto mais impostos pagamos, mais gastam em mordomias. No segundo semestre de 1985, para ser preciso, em setembro, na primeira quinzena, para ser mais preciso, não vou falar o dia, houve uma rede nacional de rádio e televisão convocada pelo presidente do Senado, José Fragelli, presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Falaram durante minutos e minutos, porque a imprensa tinha denunciado sistematicamente, com os novos tempos, né, que eram representados por 1985, no ano de 85, uma série de coisas. Uma coisa era denúncias que envolviam privilégios do Supremo Tribunal Federal, da Congresso Nacional, de altos funcionários estatais. Ex-presidente do Banco do Brasil, Nestor Ioste, tinha uma piscina construída na gestão dele como presidente, que era um Jota, homenagem a ele como presidente do Banco do Brasil, que era uma casa do presidente do senhor lá do Sul. Então, houve todo um clamor nacional em 1985 contra a ausência de deputados. Tinha fotos constantes da Câmara vazia, Senado vazio. Aí José Fragelli, irritadíssimo, e Ulisses Guimarães, irritadíssimo também, convocaram, pela primeira vez na história, uma rede nacional, até então isso nunca tinha existido, de rádio e televisão, para defender a instituição. Não, eles estavam defendendo, era privilégios. Nós somos a República dos Privilégios. Eu estou me referindo a setembro de 1985, ontem, né? Em suma, nós passamos 32 anos e estamos falando a mesma coisa. A roda da história não se movimenta porque aí é a questão estrutural. A estrutura do Estado brasileiro, ele impede a mudança, a participação popular. E nós estamos antes da Constituição de 88, vale lembrar. Estou me referindo ao Brasil. Interior. O privilégio pré-1964, como da Constituição de Brasília, bem destacada pelo entrevistado, né? Ser o congelado. Uma espécie de casta de privilegiados, né, em Brasília, por isso que algumas vezes lembra um pouco a Índia, de classes, parece uma série de castas, né? Eles continuam com os privilégios, no pré-64, entre 64 e 85 e de 85 até hoje. Isso só vai mudar quando um dia nós proclamarmos a República. É isso.